Este é o seu Jornal da Manhã e eu sou Marcos Nogueira com os destaques de hoje. Plantão Covid. Corpos de vítimas de Covid continuam em caminhões de Nova York após um ano. Internacional. Ataque em escola deixa ao menos 11 mortos na Rússia. Crise em Jerusalém. 3 fatores que explicam nova escalada de violência entre palestinos e israelenses. Brasil. Polícia investiga outro caso de morte após furto em supermercado de Salvador. Conforto. Vaca confortável e produtiva. Estes são os destaques desta manhã. Plantão Covid. Corpos de vítimas de Covid continuam em caminhões de Nova York após um ano. Centenas de corpos de vítimas de Covid-19 continuam em caminhões frigoríficos em Nova York, após mais de um ano. No ano passado, a cidade se tornou o epicentro da pandemia de coronavírus e começou a armazenar os corpos desta forma. Em um relatório para o Comitê de Saúde do Conselho Municipal, as autoridades médicas de Nova York informaram que cerca de 750 corpos ainda estão refrigerados dentro de caminhões. As informações foram obtidas pelo portal The City. A comissária adjunta executiva do Departamento Médico Legista de Nova York, Dina Maniotis, disse que as vítimas serão transferidas para o cemitério de Hart Island, assim que as famílias autorizarem. De acordo com Maniotis, a maioria optou pelo sepultamento no Hart Island. No entanto, o departamento perdeu contato com as famílias em alguns casos. Segundo estimativas do Decide do Stable Center, entre 500 e 800 corpos foram armazenados nos caminhões desde abril de 2020. Mesmo sem ter enterrado todas as vítimas, Nova York se prepara para a reabertura. Restaurantes, bares poderão funcionar com capacidade máxima a partir do dia 19. O prefeito Bill de Blasio anunciou que pretende reabrir totalmente a cidade a partir do dia 1º de julho. Internacional. Ataque em uma escola deixa ao menos 11 mortos na Rússia. É isso mesmo. Ao menos 11 pessoas morreram hoje em um ataque a uma escola de Kazan, cidade da região central da Rússia, informaram as agências de notícias Interfax e RIA Novice. Um dos atiradores foi morto. Este é o pior tiroteio em uma escola russa desde 2018. Incidentes violentos em estabelecimentos escolares e envolvendo alunos são relativamente raros no país, onde há um controle rígido de armas, mas estão em alta nos últimos anos. Segundo serviços de socorro citados pela agência TASS e RIA Novosti, 9 das 11 vítimas eram estudantes. Ao menos 32 pessoas ficaram feridas. Mais de 20 ambulâncias foram enviadas ao local para socorrer as vítimas. As forças de segurança prenderam um adolescente suspeito de ser o autor dos tiros, informou uma fonte policial. Um dirigente do Tartaristão, a República Muçulmana da Rússia, cuja capital é Kazan, detalhou que o detido tem 19 anos e possui autorização de porte de armas. A imprensa russa informa que um segundo suspeito que se escondeu dentro da escola foi morto pelos policiais que invadiram o local. Ouvimos uma explosão na escola e vimos muita fumaça, declarou uma testemunha não identificada, citado pela revista Novosti. Uma professora entrevistada pela TASS confirmou que estava na sala de aula quando ouviu primeiro uma explosão e depois os tiros.
As autoridades do Tartaristão anunciaram o reforço das medidas de segurança em todas as escolas da cidade. Kazan tem 1,2 milhões de habitantes e fica a cerca de 700 quilômetros a leste de Moscou. Tiroteios precedentes. O tiroteio de Kazan lembra o ocorrido em outubro de 2018, há 3 anos. 19 pessoas foram mortas por um estudante do ensino médio em um liceu de Kerch, cidade da península ucraniana da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014. Na época, o presidente Vladimir Putin denunciou a globalização que influenciou esse tipo de tiroteio, estimando ser um fenômeno proveniente dos Estados Unidos. A Rússia também viveu um drama em uma escola em novembro de 2019, quando um estudante matou um colega e feriu 3 antes de se suicidar em Blagoveschensk, pequena cidade do extremo oriente russo, na fronteira com a China. As autoridades russas garantem que evitaram nos últimos anos dezenas de projetos de ataques contra estabelecimentos escolares, envolvendo principalmente adolescentes. Em fevereiro de 2020, o Serviço de Segurança, o FSB, detiveram 2 jovens de 15 anos e nacionalidade russa que faziam nas redes sociais apologia à violência e ao suicídio. De acordo com os investigadores, eles planejavam atacar uma escola em Saratov, nas margens do rio Volga. O país tem também um histórico de tiroteios em instalações militares, envolvendo recrutas que foram vítimas de trote. Em novembro de 2020, 3 militares foram mortos por um colega na região de Voronezh, no oeste do país, e um ano depois, 8 pessoas morreram em uma base militar na Sibéria. Um tiroteio na sede do FSB de Moscou em dezembro de 2019 continua até hoje sem explicações. O atirador solitário conseguiu matar 2 agentes do serviço de inteligência antes de ser abatido. A coisa está difícil na Rússia. Jerusalém. Crise em Jerusalém. 3 fatores que explicam nova escalada da violência entre palestinos e israelenses. Jerusalém tem sido palco de semanas de agitação e violência em uma nova escalada de tensões. Palestinos e forças de segurança israelenses que deixou pelo menos 22 mortos e mais de 300 feridos. Em meio a tensões crescentes, foguetes foram disparados de Gaza para Jerusalém na última segunda-feira, dia 10, provocando a evacuação do parlamento israelense em meio ao som de sirenes de emergência. Fontes palestinas relataram, na segunda-feira, que em resposta a esses lançamentos de foguetes, Israel bombardeou 130 alvos em Gaza. Autoridades palestinas dizem que o ataque matou pelo menos 22 pessoas, incluindo crianças. Segundo eles, 9 crianças vieram a óbito. Israel afirma que 15 integrantes do grupo palestino Hamas, que controla a faixa de Gaza, estão entre os mortos. Na manhã ainda de ontem, terça-feira, ainda era possível ouvir o som de foguetes sendo lançados na região. Uma fonte do Hamas disse à BBC que mais de 300 foguetes foram lançados de Gaza contra Israel em 12 horas. Diplomatas dos Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, União Europeia pediram que ambos os lados para baixarem o nível de tensão na região. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, disse que o Hamas deve encerrar os ataques com foguetes imediatamente, acrescentando que todos os lados precisam diminuir a escalada de violência. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, está seriamente preocupado com a violência. Mas o premier Benjamin Netanyahu defendeu a ação com o grupo Força de Israel, afirmando que o grupo Hamas atravessou uma linha vermelha, o que levou Israel a tomar ações com grande força. Os mais recentes confrontos em Jerusalém ocorreram na segunda-feira em frente à mesquita de Al-Aqsa, na Cidade Velha. Palestinos atiraram pedras na polícia de choque israelense, que disparou balas de borracha e gás lacrimogêneo. O Crescente Vermelho Palestino, movimento humanitário semelhante à Cruz Vermelha,
disse na segunda-feira que mais de 300 palestinos foram feridos até agora e que pelo menos 22 foram levados ao hospital para tratamento. 7 deles estão em estado crítico. A força policial israelense disse que 21 policiais ficaram feridos, 3 dos quais necessitaram de tratamento hospitalar. Estes são os piores confrontos desse tipo em Jerusalém desde 2017, alimentados em grande parte por uma tentativa de colonos judeus de reivindicar a posse de casas de famílias palestinas em Jerusalém Oriental, anexada a Israel. Esse imbróglio sobre as casas vem se arrastando há anos na justiça. Os confrontos entre palestinos e forças de segurança israelenses ocorreram no final de semana e pioraram nesta segunda-feira. A Força Policial de Israel disse que milhares de palestinos montaram barricadas no local na noite de segunda-feira com pedras e coquetéis Molotov em antecipação ao confronto durante uma marcha judaica planejada para marcar o Dia de Jerusalém. O primeiro-ministro Netanyahu defendeu o policiamento. E esta é uma batalha entre tolerância e intolerância, entre violência sem lei e a ordem. Disse ele, os elementos que querem expropriar nossos direitos nos obrigam periodicamente a permanecer firmes com os policiais israelenses, como os policiais israelenses estão fazendo. Por sua vez, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, ANP, Mohamed Abbas, condenou as ações israelenses. O ataque brutal das forças de ocupação israelenses aos fiéis na mesquita sagrada de Al-Aqsa e sua esplanada é um novo desafio para a comunidade internacional, disse o porta-voz Nabil Abu Ruden-Heinig. Os conflitos começaram na véspera do Dia de Jerusalém, quando acontece a Marcha da Bandeira, em que os israelenses comemoram a captura da parte oriental de Jerusalém por Israel em 1967. Foi nessa ocasião, durante a Guerra dos 6 Dias, que Israel assumiu o controle efetivo de Jerusalém. A Cidade Velha está localizada em Jerusalém Oriental, que abriga alguns dos locais religiosos mais sagrados do mundo. A Cúpula da Rocha e a própria mesquita de Al-Aqsa dos muçulmanos, o Monte do Templo, o Muro das Lamentações da religião judaica e o Santo Sepulcro da religião cristã. As 3 religiões unidas ali por monumentos históricos na Jerusalém Antiga, na parte velha de Jerusalém. É considerada a cidade mais sagrada do judaísmo, do cristianismo e a terceira cidade mais sagrada do Islã. O destino de Jerusalém Oriental está no centro do conflito israelense-palestino e ambas as partes reivindicam seu direito sobre a cidade. Israel é considerada a cidade inteira como sua capital. Israel considera a cidade inteira como sua capital, embora não seja reconhecida como tal pela maioria da comunidade internacional. Os palestinos reivindicam Jerusalém Oriental como a futura capital de um futuro Estado independente. Normalmente, durante a Marcha das Bandeiras, centenas de jovens israelenses agitam bandeiras e caminham por áreas muçulmanas cantando canções patrióticas. Muitos palestinos veem isso como uma provocação. Oremos para que haja paz dentro dos muros de Jerusalém. Brasil. Polícia investiga outro caso de morte após furto em supermercado de Salvador. A Polícia Civil da Bahia apura o caso de uma adolescente que foi morta após ter cometido furto no atacadão Atacarejo do bairro de Amaralina, em Salvador. O caso ocorreu em outubro de 2020 em circunstância semelhante às mortes de Bruno Barros da Silva, 29, e seu sobrinho Ian Barros da Silva, 19. Bruno e Ian foram flagrados por segurança furtando pacotes de carne no atacadão Atacarejo no dia 26 de abril. No mesmo dia, ambos foram encontrados mortos no porta-mala de um carro com tiros e sinais de tortura. O supermercado Atacarejo não registrou boletim de ocorrência de furto.
A principal suspeita é que tio e sobrinho tenham sido entregues pelos seguranças dos supermercados a traficantes do bairro que os executaram. Na segunda-feira, dia 10, 7 pessoas, incluindo 3 seguranças e 4 supostos traficantes, foram presos temporariamente por suspeito de envolvimento nas mortes de Bruno e Ian. O caso semelhante de outubro do ano passado envolveu 2 jovens. Elas teriam cometido um furto no atacarejo de Amaralina e terminaram sendo entregues a traficantes locais e brutalmente agredidas. Uma sobreviveu, mas a outra não resistiu aos ferimentos e morreu. A delegada Andréa Ribeiro, diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, informou que há outro inquérito em curso apurando as circunstâncias da morte da adolescente e a possível ligação entre os 2 crimes. A gente conseguiu apurar que muitos dos indivíduos que teriam participado desta ação mais recente teriam participado da ação do ano passado. Isso para a gente está confirmado, afirmou a delegada. Ela afirmou ainda que havia uma espécie de padrão na conduta dos seguranças. A gente começou a perceber que a ação era algo muito padrão com aquele grupo de segurança. A delegada-geral da Polícia Civil da Bahia, Heloísa Campos de Brito, afirmou que a polícia está atenta à possível participação do atacarejo por meio de seus seguranças no crime. É muito latente a responsabilidade da empresa, disse. De acordo com a delegada Andréa Ribeiro, ainda não é possível afirmar se havia um direcionamento do comando da rede de supermercados para que pessoas que cometessem furtos no local fossem entregues a traficantes. Ela disse que tudo indica que houve participação do gerente de segurança da unidade do atacarejo de Amaralina no desfecho do caso que resultou a morte de Bruno e Ian. A Secretaria de Segurança Pública da Bahia deflagrou na manhã de segunda-feira a Operação Retomada, que resultou a prisão de 7 pessoas, incluindo 3 seguranças. A Polícia Civil não informou se os seguranças fazem parte do quadro de funcionários do atacarejo ou da empresa de segurança que presta serviço ao supermercado. A operação policial teve a participação de cerca de 200 policiais civis e militares, agentes de inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Departamento da Polícia Técnica. Foram realizadas incursões em Salvador, nos bairros do Nordeste de Amaralina, Mata Escura, Fazenda Coutos e na cidade de Conceição do Jacuípe. O mandado de busca e apreensão foi cumprido na sede do Atacadão Atacarejo, onde foram apreendidos computadores e outros equipamentos. O caso está sendo acompanhado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, pela Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa da Bahia e pela seccional local da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Em nota divulgada nesta segunda-feira, o Atacarejo informou que não comenta decisões judiciais e vai continuar colaborando com as autoridades competentes para que o fato policial seja esclarecido o mais rapidamente possível. Uma notícia bem light para refrescar o nosso dia. Vaca confortável e produtiva. Uma fazenda sempre guarda surpresas agradáveis para os visitantes, mas em Serranos, na região sul de Minas Gerais, quem chega à fazenda Zuninga se depara com cenas inusitadas. As vacas leiteiras da propriedade, cerca de 200, podem estar brincando de bola, usando trajes diferentes ou até uma vassourinha para coçar as costas e aliviar o estresse. Esses diferenciais fazem parte da rotina de manejo adotada pela pecuarista e médica veterinária Eveline Zuninga, de 37 anos. O bem-estar animal proporcionado pelo enriquecimento ambiental faz muita diferença na produção do leite e na sanidade do rebanho, afirmou. Eveline começou a pensar no manejo diferente após uma viagem à Islândia em 2019, em que visitou fazendas leiteiras. Lá viu que os animais usavam roupas, acessórios e até uma espécie de rede que sustentava o úbero das vacas. Achei interessante e fui perguntar o que era. A proprietária foi direta: é um sutiã, riu, explicando detalhadamente que se tratava de um sustentador de teta que conferia mais conforto às lactantes. Desde a sua viagem, muita coisa mudou na fazenda Zuninga e na vida da veterinária. Ao chegar no Brasil, Eveline descobriu estar grávida, mas aos 8 meses de gestação perdeu o bebê. Algumas semanas depois, ela perdeu seu cachorrinho.
Quando a gente vive em situações tão tristes, não há escolhas. O que você entrega, ou você se entrega à depressão, ou renasce. Foi o que eu fiz, disse a veterinária. Para superar o luto, ela se jogou nos negócios e criou em fevereiro deste ano uma linha de itens que promove conforto e previne problemas de saúde nos animais. O nome? Conforto. Bezerrinhos quentinhos, com cobertores, Eveline conta que, vivendo dias difíceis devido à perda da filha e do cachorro, focava no seu negócio. Comecei a fuçar em tudo sobre fazer algo diferente que fosse útil para a pecuária leiteira, de baixo custo para os criadores, disse. Ela achou em São Paulo uma confecção que topou produzir peças, mas eu tinha que entregar tudo pronto, elas apenas costurariam. Eu, sem a mínima noção de como fazer um molde ou de mais materiais usar, comecei a testar tecidos, forros, fivelas, e ia para a fazenda e testava nas vacas com a ajuda de peões que mediam o resultado do dia a dia e o desenvolvimento dos animais. Dos testes à finalização do primeiro protótipo, ela chegou a tirar fivelas das próprias bolsas e testava a durabilidade das peças na própria varanda. Tinha dia que a varanda estava repleta de roupas para a vaca. Umas no sol, outras na água, mas foi assim que consegui achar o material ideal, durável, para atender as necessidades dos animais. A primeira peça produzida em escala foi uma roupa térmica para bezerros. Um tipo de colete ajustável no corpo do bichinho que protege das baixas temperaturas. Na pecuária leiteira, os bezerros são separados da mãe após o nascimento. E a roupa ajuda a evitar estresse de separação e deixa o animal confortável. Então tá aí, uma excelente ideia. Colete para bezerrinho, sutiã para vaca. Por que não pensaram nisso antes? E o interessante, que conforto dá resultado. Parabéns à veterinária Eveline Zuninga. Um grande abraço, pessoal. A gente fica por aqui. Até amanhã, no Jornal da Manhã.